Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma videoaula com relação à resolução dos exercícios do segundo ano, trabalhando o volume 2, exercícios da parte de Química da semana 1, ok? Vou apresentar aqui para vocês em relação ao conteúdo que nós estamos trabalhando, tá? Para reforçar. A semana 1 trata do início do conteúdo sobre cálculo estequiométrico, muito importante para vocês na parte da química, especialmente para quem trabalha aí com a intenção, né, de realizar uma prova bem sucedida na prova do Enem, ok? Vocês devem tomar muito cuidado com esse conteúdo. Normalmente, sempre aparece uma questão ou outra relativo a cálculo estequiométrico ou estequiometria, como é apresentado nos livros didáticos. Vale ressaltar também, pessoal, que a semana 2 também é conteúdo relacionado a cálculo estequiométrico. Então, é muito importante reforçarmos que essas 2 semanas de conteúdo, elas têm relação direta com o cálculo estequiométrico, ok? Então, vamos lá. Eu vou posicionar agora na resolução das atividades da semana 1, que é o nosso objetivo. A resolução das atividades da semana 1, elas se encontram na página 84 e tem aproximadamente 5 exercícios extremamente importantes para concluirmos a semana 1. Na semana 1, pessoal, vale destacar que nós trabalhamos com massa atômica dos elementos químicos para trabalhar massa molar e massa molecular e usarmos essas informações para abordarmos o conceito de mol. Tanto que a questão número 1 pede para você, aluno, pede para você imaginar como que você explicaria esse conceito, o conceito de mol, para algum colega ou para alguma pessoa, usando suas palavras de forma simples, tá? Então, vamos tomar um pouco de cuidado com esse conceito aí, porque ele é extremamente importante para o entendimento da semana 1 e da semana 2. Então, como você explicaria a palavra mol? Bom, eu, como professor, explicaria que ela representa, tá, uma forma de unidade, tá? Assim como existe o quilograma, a grama, o volume em litros, mililitros, temperatura em graus Celsius, em Kelvin, o mol também é uma unidade como ela. Porém, é uma unidade para representar unidade de quantidade de matéria. Então, é muito importante referenciar a mol como quantidade de matéria. E o mol representa essa quantidade de matéria, expressando, por exemplo, uma quantidade muito grande em termos de átomos, em termos de moléculas, em termos de íons, cátion ou ânion. Então, vamos fazer referência um pouco mais completa a respeito do significado de mol. Para vocês terem uma ideia, o mol ele representa uma quantidade extremamente grande. Tanto que essa representação ela é escrita de uma maneira bem singular. Um mol de qualquer quantidade de matéria, ela se refere a um valor de 6,02 vezes 10 a 23 partículas, sendo elas na forma de átomo, sendo ela na forma de molécula ou na forma de íon, cátion ou ânion. Então, eu poderia referenciar essa palavra explicando para uma pessoa desta maneira, ok? E lembre-se, com base no conteúdo dessa semana, que é a semana 1, ok? Então vamos lá. Bom, turma, para que a gente possa trabalhar o exercício 2,
o conceito de mol é extremamente importante. E, de certa maneira, o exercício 2, ele traz para nós a tentativa de assinalar uma alternativa que corresponde à massa molar. Cuidado, massa molar da substância ácido sulfúrico, temos aqui a fórmula dela, e a massa molecular. Olha a importância de trabalharmos a diferença, né, desses dois conceitos, massa molar e massa molecular. A massa molecular, perdão, ela se refere à unidade de massa atômica, ou simplesmente o U de unidade de massa atômica. Ela é a junção do número de partículas formadoras do átomo daquele elemento, como quantidade de prótons e quantidade de nêutrons. Então serve para diferenciar de uma maneira bem mais tranquila. Agora, a massa molar é uma expressão um pouco maior em relação à unidade. Ela expressa a quantidade em gramas existente para cada mol da substância. Olha o conceito de mol aparecendo novamente. Ok? Então veja, nós precisamos trabalhar essas unidades e também calcular tanto a massa molar quanto a massa molecular das duas substâncias em questão. A substância em questão para o segundo ponto é a sacarose. Então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a massa molar da primeira substância, que é o H2SO4. Como que eu calculo isso, professor? Primeiro, faça a distribuição da fórmula da substância, de acordo com a quantidade de átomos que possui na fórmula. H2SO4, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, mais 4 átomos de oxigênio. Quando usamos a massa atômica de cada um, podemos substituir o símbolo do elemento pela massa atômica. Onde que está essa massa atômica, professor? Está aqui, ó, na consideração que ele pede. Massa atômica do hidrogênio 1, do oxigênio 16, do carbono 12 e do enxofre 32. Multiplicando e somando, vocês vão chegar a um resultado de 98. Cuidado, é massa molar, 98 gramas por mol. Então, o meu resultado tem que dar esse valor aqui. No caso, né, de 98 gramas por mol. Então, a minha primeira resposta tem que trabalhar com esse valor. 49 gramas por mol não, 98 gramas por mol sim, 49U, 98U, 49 gramas por mol. Eu nem preciso, de certa forma, calcular a massa molecular da substância, tá? Em relação à sacarose, porque somente do ácido sulfúrico já é o suficiente para que a gente possa assinalar a letra B. Em caso de necessidade de entender que dá 342, realizamos a conta para a massa molecular da sacarose. Mas lembrem-se, para confirmar que é mesmo essa resposta, acrescente a letra U, que é algo que aparece aqui. Ok? Então, estabeleça uma diferença entre massa molar e massa molecular. Muito bem. Exercício de número 3. O exercício de número 3, pessoal, pede para vocês utilizarem a tabela periódica como apoio, para que vocês verifiquem qual dessas situações. Situação de número 1, situação de número 2 ou situação de número 3, que possui maior quantidade de matéria mol. Ordem crescente, ou seja, a menor quantidade em direção à maior quantidade de matéria, número de mols. Professor, como é que eu faço isso? Olha, primeiramente se calcula a massa molar
de cada substância. Por exemplo, no caso da água, a massa molar dela é calculada seguindo a distribuição do número de átomos de hidrogênio no número de átomos de oxigênio. Quando vocês substituírem, né, a símbolo do hidrogênio e o símbolo do oxigênio por 1 e por 16, vocês terão o valor 18. Como é massa molar, 18 gramas por mol. Ok? Trabalhamos com massa molar nessa circunstância. O CO2 também é a mesma coisa. A massa molar seguindo a distribuição. Uma parte de carbono mais 2 partes de oxigênio. Carbono é 12, oxigênio é 16. 1 vezes 12, 12. Mais 2 vezes 16, 32. 12 com 32, 44 gramas por mol. Ok? Em seguida, gás cloro. O Cl2 é a distribuição simples de 2 átomos de cloro. Cloro, nesse caso, é 35,5. 2 vezes 35,5, 71. 71 gramas por mol. Professor, resolveu o exercício? Não, não resolveu. Ele apenas preparou o exercício. Como que vocês vão calcular essa parte? Eu vou ter que usar um espaço, pessoal, aqui abaixo, tá? Mas eu prefiro, de certa forma, usar o espaço da questão número 2. Então eu vou apagar, com o uso da minha borracha, todas as explicações do anterior. Certo? Só um minutinho, fazendo favor. Só para uma questão de melhora, né, do campo visual, para tirar um pouquinho dessa poluição visual, digamos assim. Eu não falo poluição porque é uma forma de comunicação, né, a escrita. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui a minha caneta para calcular o quê? Número de mols. O número de mols da água. Muito bem. Eu tenho que relacionar a massa de água que está aqui na situação 1, ó, 90 gramas, dividido pela massa molar da água, 18 gramas por mol. Eu tenho, nesse caso, que fazer um corte, tá, com relação a gramas. 90 dividido por 18, eu tenho aproximadamente 5 mols. Ok? Esse é o número de mols da água. Faço a mesma coisa para os demais. Número de mols do CO2 igual. Eu tenho 22 gramas, que é a massa de CO2 na circunstância, e divido por 44 gramas por mol. Faço o corte e a divisão. Corte de gramas e gramas, a divisão me dá 0,5 mol. Realizo a conta para cloro. Número de mols do Cl2. Eu tenho 71 gramas. Por questão de espaço, eu vou optar por não colocar as unidades, mas sendo gramas dividido por gramas por mol. Qual que é o número de mols do Cl2 nessa circunstância? Nós temos 71 dividido por 1, perdão, 71 dividido por 71, a resposta é 1. Eu tenho 1 mol. Ele pede para você verificar a ordem crescente. Então tem que ter CO2, que é 0,5, gás cloro, que é 1, e o maior de todos, em termos de quantidade de matéria, água. Tem que ter essa sequência. Olha, gás carbônico, que é gás cloro e água. Gás carbônico e dióxido de carbono. Ok.
Só que percebam que deu água e água, gás cloro e gás cloro. Deu a mesma alternativa, mas não é nenhuma delas. Então, preciso justificar no exercício 3 que não temos alternativa para assinalar, de acordo com a resolução apresentada para cada valor. Tá? A alternativa correta seria assim: gás carbônico, gás cloro e água. Isso é a ordem crescente. Ok? Muito bem. Então, eu vou resolver agora, tá? O exercício 4. Vamos preparar ele. Talvez eu precise de um espaço acima para resolver o exercício 4. Então, vamos lá. O exercício 4 traz a substância nicotina como palco do problema. As folhas de tabaco contêm essa substância. É matéria-prima que nós usamos para quê? Para formular o cigarro. Então, a nicotina, substância presente no tabaco, existente na folha, né, usada para formular cigarro. Então, pessoa que faz o consumo de cigarro consome diretamente a nicotina também. A nicotina é uma substância muito perigosa. Ela traz na sua formulação alguns elementos. Não é pelos elementos que ela é perigosa, mas sim pela atuação, tá? A fórmula dela é C10H14N2. Então, tenho que registrar aqui a fórmula dessa substância. Opa! Errei o elemento, não é oxigênio, né? É o elemento nitrogênio, igual a 2. Muito bem. Eu preciso encontrar a massa molar dele, porém para 3,5 mol. Lembre-se que a massa molar nós calculamos para 1 mol. Devemos ter ele como referência para encontrar para 3,5 mol. Então, eu preciso encontrar a massa molar para 1 mol primeiramente. Como? Eu tenho que calcular a massa molar a partir da distribuição do número de elementos. Nós temos aqui. E calcular a sua massa molar usando a massa atômica de cada um. Carbono é 12, hidrogênio 1, nitrogênio aproximadamente 14. Muito bem. Vamos multiplicar para depois somar. 120 mais 14 mais 28. Somando essas parciais, nós temos aproximadamente 162. Muito bem, pessoal. Cuidado. Quando se fala de massa molar, é gramas por mol. Professor, achamos a primeira parte. E a segunda parte? Pois bem, para fazer a segunda parte, nós precisamos da interpretação desse resultado de massa molar. Temos 162 gramas de nicotina para cada 1 mol da mesma substância. Só que o exercício pede a massa molar de 3,5 mols, correto? E essa quantidade que é expressa, nós vamos representar ela, tá, num valor de x que deve ser calculado. Então, o que nós temos aí? Nós temos que realizar a conta via regra de 3. Um multiplicado pelo outro. Eu tenho x vezes 1, e nesse caso, nós temos os 162 multiplicado por 3,5, que dá 567. Professor, mas 567 o quê? 567 gramas. Ok? Então, essa é a resposta com relação ao exercício número 4. 567 gramas é a massa molar de 3,5 mols de nicotina, dessa substância. Certo, pessoal? Essa é a resolução da atividade número 4. Agora, atividade 5, eu vou precisar usar esse espaço aqui embaixo. E para chamar a atenção de vocês para um detalhe. A atividade número 5, ela traz para vocês considerarem um parâmetro muito importante. Esse parâmetro é o volume de 1 mol de substância.
volume de 22,4 litros. Tá certo? Outra coisa importante, cuidado, gás oxigênio, gás nitrogênio. São as duas substâncias que nós temos aqui, tá? As duas substâncias. Como é que eu escrevo essas duas substâncias? Olha, gás oxigênio é diferente de elemento oxigênio. Gás oxigênio é o gás encontrado na atmosfera. A fórmula é O2 gasoso. Gás nitrogênio é N2 gasoso. Ok? Então eu tenho que trabalhar com o cálculo de massa molar dele. Eu preciso, de certa forma, conduzir essa resolução um pouco mais rápido da seguinte maneira. 2 vezes O, 2 vezes 16, que é a massa atômica dele. Então eu tenho 32. 32 gramas por mol é a massa molar do gás oxigênio. Do gás nitrogênio é a mesma coisa, porém a massa atômica do nitrogênio é diferente, é 14. Então a massa molar dele, 28 gramas por mol. Ah, professor, isso aqui é importante para resolver? Muito importante. Por quê? Porque é a partir dele que nós conseguimos resolver o exercício trabalhando com volume molar. Veja por quê. Eu vou começar a partir, deixa eu ver aqui, do gás oxigênio. O oxigênio por quê? Porque tem 3 alternativas sobre ele. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui a interpretação da sua massa molar. O oxigênio, ele tem massa molar 32 gramas para cada 1 mol, e 1 mol dessa substância ocupa o espaço de 22,4 litros, que é o padrão designado para condições normais de temperatura e pressão. Tá? Só que a alternativa indica aqui que você precisa ter uma massa maior. Olha só, 96 gramas, 96 gramas e 112 gramas. Ele quer saber se essa massa vai dar esse valor de volume aqui, ó. Se a combinação de massa e volume é idêntica, proporcional. Então, eu preciso fazer uma regrinha de 3, pessoal. Usando o seguinte, será que 96 gramas de oxigênio dá realmente esse volume? Então, veja, se nós usarmos 96 gramas, será que ele vai dar realmente aquele volume lá? Não sei. Faço regra de 3. Tá? Como a regra de 3? Olha só. 32 para 96, eu tenho 3 vezes a massa. Como assim, professor? É um fator de proporção. 3 vezes 32 dá 96 gramas. Então, esse mesmo fator, eu tenho que usá-lo para saber qual o volume que ele ocupa. Já que eu tripliquei a massa, eu vou triplicar o volume. E quando eu faço a conta, nesse caso aqui, o 22,4 multiplicado por 3, eu tenho 12, vai 1, tá? Eu tenho o volume 7, 3 vezes 2, 6. Aí eu passo uma vírgula. 67,2 litros, quando você faz essa conta. Quando eu olho a letra A, deu 136 litros. Está errado. Então a alternativa A está fora. Quando eu olho a letra B, por exemplo, deu 67. Ele é aproximado. 67 litros. Correto? Então, eu tenho aqui, no caso, a alternativa D. Alternativa correta. Professor, mas você não calculou do nitrogênio. Olha, nitrogênio, se você realizar a mesma conta, tá, para nitrogênio, não vai dar nenhuma dessas alternativas aqui. Vai dar totalmente diferente valor de volume. Então, como eu já encontrei a alternativa correta, finalizo assim a resolução do exercício número 5. Certo, pessoal? Então, fiquem de olho nessas contas para que a gente possa trabalhar, tá, com a semana 2 na próxima aula. Ok? Obrigado pela atenção de vocês
e vejo vocês na próxima gravação.